Abra a tua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1. Coríntios, capítulo 1, 1 Coríntios 1, do versículo 1 ao 9. Diz assim a palavra de Deus. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graças a vós outros e pais, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito de sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual foste chamado à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Somente até aqui. Pai querido, muito obrigado pela leitura de tua santa palavra, mais uma vez aqui em nosso meio. Agora nós estamos na dependência da atuação do Espírito Santo para nos fazer entender. Em nome do Senhor Jesus, trabalhe em nossas vidas, ó Deus. Amém e amém. Queridos, quem plantou a igreja na cidade de Corinto foi o próprio apóstolo Paulo. Paulo plantou essa igreja em sua segunda viagem missionária. Ele passou pelo menos 1 ano e 6 meses nessa cidade, ensinando, pregando, capacitando obreiros, formando presbíteros, para deixar ali uma igreja consolidada. Havia cooperadores muito próximos de Paulo que atuavam também nessa igreja. Então Paulo ele tinha uma certa autoridade sobre a igreja de Corinto. A autoridade apostólica, na verdade a autoridade eclesiástica, né? A autoridade exercida pelos líderes da igreja no início da igreja não era uma autoridade imposta. Paulo, se ele quisesse, ele poderia simplesmente impor, dar ordens a essa igreja, sobre o qual ele tinha autoridade. Mas ele preferiu não fazer isso. Mas para entendermos melhor essa carta a qual nós iremos tratar dela até o final do ano, vamos encerrar essa série de mensagens apenas para iniciar já as do Advento em dezembro, nós precisamos entender melhor como era essa igreja, ou como era essa cidade. Corinto era uma cidade importantíssima nesse período. Uma cidade rica, desenvolvida culturalmente, um comércio forte, intelectualmente desenvolvida também, porém, essa cidade tinha sérios problemas. E os piores problemas da cidade de Corinto estavam relacionados à sua imoralidade. Praticava-se em Corinto coisas que nós sequer temos coragem de pronunciar. Um povo altamente imoral. Uma sociedade completamente depravada em sua moral e em seu caráter. Comentaristas bíblicos, como David Prior, diz, por exemplo, que a maioria dos portos marítimos de Corinto se tornou em um ambiente completo de atos de licenciosidade, de luxúria, de imoralidade. O reverendo Hernandes Dias Lopes nos lembra que a palavra corintianzestai, ou no português seria corintianizar, significa viver da forma que vivia os coríntios, de uma forma imoral, na bebedeira e na corrupção.
o povo de Corintos, ou a cidadania, se transformou em um adjetivo conhecido no mundo inteiro. Ser coríntios, ou corintianizar, era viver na bebedeira, na imoralidade, no adultério, dada o grau de pecaminosidade que havia nessa cidade. Podemos destacar, sem entrar em detalhes, pelo menos 4 grandes marcas do povo de Corintos. Primeira, a prostituição já fazia parte da cultura e da religião do povo. Havia templos erguidos para deuses da imoralidade, aonde o culto a esses deuses era uma festa também à imoralidade. Outro ponto era a homossexualidade intensa e também de caráter religioso na cidade de Corinto. O terceiro ponto era a carnalidade desenfreada, observada sobretudo na embriaguez, nos litígios, nas brigas entre as pessoas e na injustiça. Era comum na sociedade de Corinto. Em 4 pontos, a idolatria. Havia deuses e templos espalhados por todos os lados, em toda a cidade. É difícil nós encontrarmos uma sociedade hoje comparável à sociedade de Corintos do primeiro século. É difícil, por mais que a gente tente. Nem o Rio de Janeiro, na época do carnaval, pode ser comparado com o que acontecia na cidade de Corintos. Porém, irmãos, mesmo considerando tudo isso, o apóstolo Paulo não tinha problema nenhum com essa cidade. Paulo não perdia o sono por causa da imoralidade dos coríntios. A imoralidade da sociedade era o motivo pelo qual ele deveria orar e pregar o evangelho. Mas não foi isso que moveu o apóstolo a escrever essa primeira carta. O problema de Paulo é o seguinte, é que chegou aos seus ouvidos que a igreja de Corintos estava se tornando semelhante à sociedade de Corintos. Toda a imoralidade praticada na sociedade, todo tipo de desavença praticado na sociedade, a igreja de Corinto estava replicando, obviamente guardando as devidas proporções. O que chegou ao ouvido de Paulo e o moveu a escrever essa carta é que estava havendo um processo em que a igreja estava se tornando similar, idêntica à sociedade. Uma das últimas cartas que Paulo escreveu foi a carta de Romanos, aos Romanos. E lá ele disse o seguinte: não vos conformeis com este mundo. E conformar, nós já aprendemos que é justamente tomar a mesma forma, se amoldar, não é verdade? Exatamente isso estava acontecendo com a igreja da cidade de Corintos. A igreja estava à beira de um abismo, com sintomas graves de uma igreja doente. Nessa igreja já havia divisão entre os irmãos, imoralidade sexual, de conhecimento de todos. Todos na igreja sabiam de um caso específico de imoralidade e havia uma condescendência da igreja com aquele caso. Havia irmão levando o outro para a justiça. Havia o culto dessa igreja, era uma bagunça, era um culto sem ordem, ninguém entendia nada sobre dons espirituais, numa época em que havia uma variedade de dons. Então o culto perdia a ordem na hora de exercer os dons espirituais. O culto de ceia era uma confusão. Paulo vai chegar a escrever o seguinte: vocês se reúnem para o pior e não para o melhor. O culto de ceia, que deveria ser um momento de comunhão máxima com Cristo e com os irmãos, havia uma espécie de divisão social no culto de ceia. Dificuldades de compreensão doutrinária fundamentais, como comidas oferecidas a ídolos, ressurreição de Jesus, ressurreição dos santos. Problemas de compreensão sobre casamento, recasamento, ofertas. Ninguém entendia nada nessa igreja, nem parecia que tinha sido Paulo que tinha plantado a igreja de Corintos. Problemas morais sérios.
problemas doutrinários seríssimos, e uma prática litúrgica, uma prática do culto completamente contrária às Escrituras. Mas graças a Deus, alguns irmãos piedosos relataram a Paulo o que estava acontecendo. Paulo diz que recebeu uma carta, um relatório dos da família de Cloé. Não sabemos quem era esse irmão. Mas alguém dessa família, ou algumas pessoas dessa família, procurou o apóstolo Paulo desesperado pelo estado que estava a igreja, poucos anos depois de Paulo ter deixado a cidade de Corinto. Por isso ele decidiu escrever essa carta. A pergunta é, como você escreveria uma carta para uma igreja assim? Imagina você receber o relatório da igreja, está naufragando em sua doutrina, em sua conduta, em sua moral. Como que você escreveria uma carta para essa igreja? Não seria uma carta fácil, né? Paulo tratou de cada problema da igreja ao longo da carta. Mas me impressiona, queridos, a forma como ele iniciou essa carta. Antes de tratar de assuntos tão delicados, o apóstolo fez questão de destacar o caráter e a natureza da igreja. Ou seja, em primeiro lugar, Paulo quis lembrá-los o que a igreja local é, para só depois tratar de cada problema que a igreja estava vivendo. Por isso, nessa carta, ele primeiro fala sobre santidade, maturidade e fidelidade da igreja. Possivelmente, se eu fosse escrever essa carta, eu começaria pelo final. Mas Paulo não. Em primeiro lugar, ele vai lembrá-los quem eles são diante de Deus, para depois tratar dos seus problemas. É isso que nós iremos fazer hoje. Vamos olhar primeiro, somente essa primeira parte da carta, em que Paulo trata da natureza da igreja, do caráter da igreja, o que é a igreja, quem a igreja é, para depois tratar dos problemas da igreja. Paulo inicia chamando aquela igreja de santa, o versículo 1 e 2. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, o irmão Sóstenes. O versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santo, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Vocês não ficam, queridos, admirados com o fato da igreja de Corinto ser tudo isso que eu acabei de falar. Contudo, Paulo inicia a carta os chamando de igreja de Deus, santos em Deus. Igreja de Deus, santificados em Cristo Jesus. É de admirar isso. Para uma igreja com tantas dificuldades eu estou sendo muito condescendente também. Para uma igreja com tantos pecados, com questões gravíssimas a ser resolvidas, uma igreja com tantas falhas, Paulo, em primeiro lugar, os lembra que eles eram igreja de Deus e santificados em Cristo Jesus. Uma igreja que já aturava práticas imorais, que o culto era uma confusão, que a visão teológica era problemática. Ainda assim, Paulo, que entendia muito mais de igreja do que a gente, chamou essa igreja de Deus, santificados em Cristo Jesus. Talvez tenhamos tanta dificuldade em entender como que uma igreja como essa pode ser chamada de igreja de Deus e santa, por causa de falhas em nossa compreensão sobre pertencer a Deus e sobre santidade. A gente tem dificuldade de entender essas duas questões. Vamos tentar entender melhor? A palavra aqui, traduzida por igreja, no versículo 2, significa literalmente assembleia, no sentido de reunião. E havia várias assembleias na cidade de Corinto. Mas segundo Paulo, essa reunião ou essa assembleia é diferente das demais assembleias. Por quê? Porque essa assembleia, em detrimento de todas as suas dificuldades, essa assembleia tem um dono. Ela é de Deus. Ela não pertence a uma pessoa qualquer.
Essa reunião de pessoas tem um Senhor sobre si. A igreja, em primeiro lugar, pertence a Deus. Por isso que ele fala, por isso que ele escreve, a igreja de Deus. Mas por que uma igreja com tantos problemas, ainda assim é uma igreja de Deus? Por que uma igreja com tantos problemas, com tantas dificuldades, ainda assim permanece sendo uma igreja de Deus? Queridos, entenda uma coisa, o que faz uma igreja pertencer ao Senhor não é a sua capacidade de fazer apenas coisas certas. A igreja não pertence ao Senhor por méritos próprios, mas a igreja pertence a Deus porque Ele escolheu e Ele decidiu. Mesmo considerando todos os problemas de um grupo de gente, se Deus já decidiu que eles fazem parte do seu rebanho, nada jamais mudará isso. A igreja é de Deus, porque Ele quer que seja assim. A igreja não passa a ser de Deus à medida que ela passa a fazer as coisas certas. A igreja não passa a ser igreja de Deus à medida que ela passa a acertar mais do que errar. Não é por méritos, é por graça. É Deus que escolheu um povo pecador, cheio de falhas, todo esquisito, e falou: esse povo vai ser meu povo. É escolha divina. Falando aos presbíteros da igreja de Éfeso, Atos capítulo 20, versículo 28, Paulo disse o seguinte: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual Ele comprou com seu próprio sangue. Olha que maravilha! Foi Deus quem escolheu e comprou a igreja. Então, resumindo esse ponto, pertencer a Deus é uma escolha de Deus. Pertencer a Ele, ou pertence a Ele quem Ele quiser, não é por merecimento. Por isso que Paulo chama esse povo tão estranho de igreja de Deus. A escolha de Deus não é pautada no merecimento, nos méritos dos homens. Mas além de entendermos mais sobre o que significa pertencer a Deus, precisamos entender melhor o que significa santidade, porque Paulo chamou essa igreja de santa. Eu acabei de falar que havia práticas de imoralidade e conivência com isso. Mas Paulo chama esses irmãos de santificados em Cristo Jesus. A santificação aqui, queridos, tem pelo menos dois sentidos. Em primeiro lugar, santificados no sentido de terem sido separados. Isso significa que essa assembleia, ou aquela reunião de crentes, pertencia a Deus e foi separada das demais reuniões. A gente tem dificuldade de entender, de compreender esse conceito de santidade. Santidade, em primeiro lugar, significa ser separado. Não significa ser perfeito ou ser sem falhas. Não. Ou ter virtude em si mesmo. Santidade, em primeiro lugar, significa ser consagrado ao Senhor, ser separado ao Senhor. Isso é muito visível no Antigo Testamento nos objetos do templo. Os objetos eram santificados. Para quê? Para uma utilidade, somente para Deus. Alguns homens foram santificados apenas para uma função, apenas para uma utilidade, para viver somente para o Senhor. É nesse sentido que a igreja, em primeiro lugar, é santa. A igreja, mesmo a igreja de Corinto, é uma igreja santa no sentido dela ter sido separada para Deus, mesmo considerando suas falhas, mesmo considerando suas limitações, mesmo considerando seus problemas. Não deixava de ser igreja de Deus. E não deixava de ser igreja santa. É fundamental nesse ponto lembrarmos que o Senhor nunca separou nada, nem ninguém, somente para guardá-los em um troféu. O Senhor sempre separou no Antigo Testamento pessoas e objetos para um fim, para um propósito. Sempre que alguém ou algo foi separado por Deus ou santificado por Deus, jamais foi para ficar inoperante, imóvel. Pelo contrário, todo aquele que é santificado para o uso.
é santificado para servir de alguma forma, para ter uma utilidade. Nós, por exemplo, somos separados para o serviço. Não tem nenhum de nós que foi separado para ser uma vitrine somente. Como se Deus nos colocasse em um troféu parado, estático, para que todos vissem que nós fomos santificados por Deus. Essa visão bíblica não existe. O que existe são pessoas sendo santificadas, no sentido de separadas para servir, para ter utilidade, para produzir. Mas em segundo lugar, santificados aponta também para um alto padrão moral. Isso é verdade. Um processo, queridos, de aperfeiçoamento em nossa moral, em nosso caráter, em nossa conduta, de forma que glorifiquemos ao Senhor com a nossa vida. Olhem o que o apóstolo escreveu aos Filipenses capítulo 1, versículo 27. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho. Então a santidade também tem esse caráter de padrão moral elevado. Também tem. Ainda não de perfeição, mas de aperfeiçoamento. Então a santidade tem dois aspectos para nós entendermos melhor. Tem esse aspecto da separação e tem um aspecto do aperfeiçoamento. Em ambos a igreja se enquadra. A igreja é santa, tanto no sentido de ter sido separada para um propósito, para servir, como a igreja também é santa, tanto no sentido de estar sendo aperfeiçoada por Deus. Não perfeita ainda, mas aperfeiçoada por Deus, para um dia alcançar a perfeição. Então a santidade é tanto um ato de Deus, como também um processo ao mesmo tempo. E esses dois sentidos são aplicáveis aqui à igreja de Corinto. Mesmo considerando todas as falhas, mesmo considerando todos os erros, mesmo considerando todos os pontos problemáticos dessa igreja, ela foi separada por Deus e estava também em um processo de aperfeiçoamento na mão do Senhor. Então, resumindo esse ponto, quando Paulo chama a igreja de santa, é porque eles, eu tenho que repetir isso sempre, mesmo com todos os erros que estavam cometendo, eles tinham sido separados para um propósito e ainda permaneciam no caminho do aperfeiçoamento, que nós chamamos de santidade. Depois de destacar a santidade dessa igreja, Paulo destaca a maturidade. O versículo 4 e o 5. Sempre dou graças a meu Deus, a vosso respeito, a propósito de sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Aqui no versículo 5, a palavra traduzida por enriquecidos, no original, significa muitíssimo rico. É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte, Deus deixou vocês muitíssimo ricos. Paulo estava lembrando que o Senhor, depois de ter separado aqueles irmãos, ele os encheu de grandes riquezas. E essas riquezas, segundo o texto, eram a palavra e o conhecimento. É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: essa igreja não pode reclamar, pois o que há de mais valioso o Senhor já providenciou, a palavra e o conhecimento. De nada adianta uma igreja ser rica em tudo, mas lhe faltar essas duas coisas, a palavra e o conhecimento. Essa é a verdadeira riqueza da igreja. E a igreja de Corinto era muito rica nesse sentido. Afinal de contas, quem plantou essa igreja foi o apóstolo Paulo. Quem serviu essa igreja foi o casal Áquila e Priscila. Olha que privilégio. Como que essa igreja não poderia crescer repleto de conhecimento e de sabedoria? Uma bela escola bíblica dominical, um culto de doutrina, um curso de formação de obreiros, um púlpito forte, tudo que uma igreja precisa. A igreja de Corinto tinha de forma abundante. É isso que Paulo está lembrando. Deus já os enriqueceu. Deus já os fez muitíssimo rico de palavra e de conhecimento. Esses dois tesouros da igreja, a palavra e o conhecimento, geram uma igreja madura
E essa igreja madura pode ser percebida, segundo o apóstolo Paulo, por 2 sinais. O primeiro sinal são os dons do Espírito Santo. E o segundo sinal é viver na ardente expectativa da volta de Cristo. Olha o versículo 6 e 7. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, que igreja deveria ser essa? Eu ia falar que era essa, mas deveria ser, né? O que Paulo está dizendo é o seguinte, as 2 maiores riquezas vocês já receberam, a palavra e o conhecimento. Prova disso que vocês têm 2 características de igreja madura. Vocês têm todos os dons espirituais e vocês aguardam com expectativa o retorno do Mestre. Olha que maravilha! Uma igreja madura. O retrato de uma igreja madura. O Senhor a abençoa ricamente com palavra e conhecimento. Com isso, os crentes desenvolvem seus dons e talentos a serviço da igreja. E todos seguem assim, servindo até a volta de Cristo. Uma igreja madura pela graça de Deus. Paulo está dizendo o seguinte, vocês são maduros. Ou seja, não era para vocês estarem vivendo o que vocês estão vivendo. Não era para existir esse tipo de confusão no meio de vocês. O que Deus deveria dar para construir uma igreja forte nesse lugar foi feito. E vocês são fortes. É briga de gente grande. É briga de adulto como se fossem crianças. Porque maturidade aquela igreja já tinha. Então, queridos, além daquela igreja ser santa, segundo Paulo, ser madura, segundo Paulo, a terceira característica que ele destaca aqui é que aquela igreja era fiel. Não está fazendo sentido. Parece que a gente fala uma coisa e a gente lembra de outra igreja, né? Não está batendo, né? O retrato falado não está batendo com... Alguém que começou a ler essa carta lá na igreja, eu acho que Paulo errou. Acho que isso aqui era para Filipenses. Será que foi assim? Acho que Paulo está confundindo a gente. Santa? Madura? E agora? Fiel? Paulo chama de fiel. Versículo 8. O qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Queridos, nesse ponto, temos aqui uma das mais preciosas promessas do Senhor para a sua igreja. Segundo Paulo, Deus garante, presta bem atenção, garante que seus filhos, mesmo aqueles membros da igreja de Corintos, Deus garante que seus filhos, aqueles que foram chamados, separados, santificados, dotados de dons, é Deus quem garante que seus filhos jamais cairão da fé, jamais se desviarão definitivamente da graça de Deus. A perseverança da igreja está garantida. Segundo o apóstolo Paulo escreveu aqui. É que o texto, de repente, na nossa versão fica meio estranho. Mas perceba bem como está escrito esse mesmo texto na versão NVI. Olha como está escrito. Ele, Deus, os manterá firmes até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. A salvação dos crentes de Corinto estava assegurada. A perseverança dos crentes daquela igreja estava assegurada. A segurança, a certeza de salvação estavam firmadas nas mãos de Deus. É daqui que vem a certeza de salvação dos crentes. Do fato de que ela pertence, depende unicamente de Deus, e não dos homens, e não de nós. Vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Essas palavras são extremamente poderosas, irmãos, sobretudo se considerarmos que Paulo estava escrevendo para uma igreja sobrecarregada de problemas. Isso soa muito estranho para nós. Como que o apóstolo Paulo, ao escrever uma carta para uma igreja lotada de dificuldades, fala sobre perseverança dos santos? Por que, ao escrever para essa igreja cheia de pecado, Paulo nos lembra que apesar de
tudo. A salvação deles estava garantida. Paulo poderia aterrorizá-los com alguma doutrina que põe na mão do homem a responsabilidade da própria salvação. Paulo poderia fazer isso. Já pensou? Já pensou se Paulo escreve para os coríntios assim: e disse Deus, faça a tua parte que eu te ajudarei. Já pensou se Paulo escrevesse o seguinte: ó, está em suas mãos, e você vai decidir entre a vida e a morte, entre a salvação e a perdição. Imagina se Paulo escrevesse o seguinte: ó, só será salvo aqueles que forem perfeitos aqui nesse mundo, aqui nessa história. Aquele que não tem pecado, que não tem falha. A igreja iria ler a carta de Paulo e entrar em desespero. No lugar disso, o que Paulo fala é o seguinte: ó, a salvação de vocês, gente estranha, gente esquisita, pecadora, cheia de problema, cheia de falhas, a salvação de vocês está assegurada na mão de Deus, porque não depende de vocês. Outro pregador, no lugar de Paulo, escreveria outra coisa. Se fosse eu ia começar assim, ó. Primeiramente, para começar a conversa, não vai subir ninguém. Do jeito que está, não vai subir ninguém. Afina sua viola, acerta seu passo. Mas Paulo não, em primeiro lugar, antes de exortar a igreja, tratando de cada um dos seus sérios problemas, ele os lembrou o seguinte: que eles eram um povo santo, porque o Senhor os escolheu, eles eram um povo maduro, porque o Senhor os dotou de dons, e que eles eram um povo salvo, porque o Senhor os salvou. Tudo isso foi o Senhor quem fez. Percebam como toda ação relativa à salvação é uma ação exclusiva de Deus. A pergunta que se levanta é: por que a igreja de Corinto recebeu esse tratamento de Paulo? Por que Paulo, ao escrever essa carta, ele foi tão amoroso, tão afetuoso, tão misericordioso com essa igreja? Por quê? É fato que nenhum de nós faria isso com uma igreja dessa forma. Pelo contrário, a gente despreza igrejas por bem menos problemas que isso. Nós criticamos, jogamos pedra em outras igrejas por problemas bem inferiores a esses. Por que Paulo tratou essa igreja dessa forma? Será que foi por causa do excelente relacionamento que ele tinha com aquela igreja? Afinal, foi ele que implantou essa igreja. Há menos de aproximadamente 2 anos ele tinha deixado esses irmãos, uma igreja saudável nessa cidade. Será que Paulo tratou com tanto carinho essa igreja porque tinha muitos amigos nela? Será? Será que Paulo não considerava grave o que estava acontecendo nessa igreja? Nada disso, irmãos. Nada disso. No restante da carta, veremos que Paulo foi inflexível com os erros da igreja. Mas Paulo foi extremamente cuidadoso, longânimo, amoroso com a igreja de Corinto, porque ele sabia que, apesar de todas as falhas daquela igreja, ela era uma igreja de Deus. No início da carta, foi isso que ele deixou claro: aquela igreja não pertencia a ele, por mais que ele tenha plantado aquela igreja não pertencia aos líderes, aquela igreja não pertencia aos apóstolos, aquela igreja já tinha um dono. E ao tratar da igreja, ele tratou com a máxima reverência, porque estava tratando com um povo que não lhe pertencia. Pelo contrário, tem um dono santo, tem um dono poderoso. O que fazia aquela igreja ser de Deus, mesmo com tantos problemas, e o que faz tantas outras igrejas serem de Deus, mesmo com tantos problemas, não é alguma capacidade ou incapacidade humana em relação ao pecado. Mas o que faz com que uma igreja seja a igreja de Deus é apenas e tão somente a graça de Deus,
a boa vontade de Deus em eleger, escolher, separar, santificar, amadurecer, preservar para Ele pessoas tão imperfeitas como todos nós. Esse é o melhor conceito de igreja. Igreja não é um ajuntamento de pessoas perfeitas. Igreja não é um ajuntamento de pessoas prontas. A igreja é um ajuntamento de gente imperfeita, pecadora, mas que se envergonha de seus pecados e buscam juntos auxílio em Jesus, refúgio em Jesus. É um grupo de pecadores. Alguém diz que uma igreja é um grupo de pecadores onde o principal deles pega o microfone e começa a pregar. É claro que na religiosidade, às vezes, nós encontramos pessoas soberbas, orgulhosas, que praticam uma religiosidade soberba, que acredita piamente de que ela já é perfeita, que é melhor do que as outras, que tem mais valor do que as outras. Mas isso não é verdade. Uma igreja de verdade, na vida real, né? Na vida real, as igrejas são como as igrejas de Corinto. Eu dou graças a Deus pela carta aos Coríntios. Dou graças a Deus. Porque tira um peso gigante de nossos ombros, de querermos ser uma igreja perfeita aos olhos do mundo. Uma boa conduta é muito importante. Lutar diariamente contra o pecado é muito importante. Desenvolver um caráter cristão que dê bom testemunho do Evangelho é muitíssimo importante. Mas, queridos, a verdadeira beleza da igreja não está naquilo que ela faz, mas a verdadeira beleza da igreja está no fato de que Cristo ama a igreja e morreu pela igreja. Cristo não morreu por pessoas individualmente. Cristo morreu por um coletivo de pecadores, que a Bíblia chama de igreja. Efésios capítulo 5, versículo 25 diz o seguinte: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Por quem Cristo morreu? Pela igreja. Quem Cristo amou? A igreja. Esse é o verdadeiro tesouro da igreja. O que faz uma igreja cristã ser uma igreja cristã é Cristo e o amor de Cristo. Isso ninguém muda. Não estou dizendo com isso que todas as igrejas são igrejas verdadeiras, que não são. Já explicamos isso aqui. Há possibilidade de um grupo de pessoas se reunirem no nome de Deus e o Senhor Jesus nem passa perto daquele lugar. O que faz uma igreja ser verdadeira ou falsa não é sua capacidade de pecar ou sua capacidade de lutar contra o pecado. O que faz uma igreja ser verdadeira ou falsa não é a conduta dos irmãos, ainda que cause algum escândalo. O que faz uma igreja ser uma igreja verdadeira ou uma igreja falsa é o evangelho que é pregado, é o Cristo que é apresentado. O Evangelho é o Evangelho verdadeiro. O Cristo é o Cristo bíblico. Então ali é uma igreja verdadeira. Nós já conversamos desse respeito. A gente pode entrar em alguns lugares e começar a falar de um Jesus que a gente estranha. Esse Jesus que obedece ordem de homens. Esse Jesus limitado pelas circunstâncias. Esse Jesus que não pode fazer nada no coração de um pecador. Esse Jesus que fica esperando você se decidir por ele. Esse não é o Jesus bíblico. Agora, se o Evangelho é pregado de forma fiel, se o Cristo é anunciado, é o Cristo verdadeiro, essa é uma igreja verdadeira, ainda que seja repleta de pecadores, ainda que seja repleta de pessoas na caminhada do aperfeiçoamento cristão. Eu quero terminar com algumas aplicações. Não devemos amar a igreja por aquilo que ela tem a nos oferecer. Devemos amar a igreja porque Cristo ama a igreja. De vez em quando a gente recebe alguns visitantes, depois ele fala que não pode ficar com a gente porque a gente não tem um ministério infantil, um trabalho com crianças assim fabuloso. Ou porque não tem, sei lá, porque não tem bateria.
Eu estou recebendo uma pressão aqui do pessoal para botar bateria, mas graças a Deus o Felipe está comigo. Eu e o Felipe estamos resistindo forte aqui. Felipe, isso aqui, ó. Eu vou contar que a gente ganhou uma bateria. A gente combinou, é parente dele, né? A gente combinou que ele não vai trazer. E quando ele trouxer, ele vai furar as peles. Cagueta mesmo. Não fica por causa da música. Não fica por causa... Não tem elevador, não tem ar-condicionado, não tem sino na torre. Hoje é comum a sociedade procurar a igreja para se satisfazer, ao invés de servir. É como um shopping, é como um supermercado, né? E as igrejas fazem isso. As igrejas se promovem desse jeito. Aqui você tem um ministério infantil fabuloso, tem uma salinha para as crianças, tem elevador panorâmico, e tem não sei o quê, tem um espaço. Cadê a Carol? A Carol de vez em quando me manda uns rios de como as igrejas se apresentam aí para a gente aprender alguma coisa do que não se faz. Aí aqui tem uma sala, tem uma sala, cara, do tamanho aqui desse espaço, é um lugar fabuloso, parece um barzinho, sabe? Que é pros lugar que o pessoal que eu amo. Me ajudem? O pessoal que serve, os voluntários. Uma sala para os voluntários. Cara, é maior do que esse espaço aqui. É um lounge fabuloso para os voluntários. As igrejas se apresentam dessa forma como sendo um lugar que tem muitos atrativos para te oferecer. Aí você cria uma legião de pessoas procurando igrejas para consumir e não para servir. Amam a igreja por aquilo que a igreja tem a oferecer, enquanto que devemos amar a igreja simplesmente porque Cristo ama a igreja. Devemos ter a igreja em alta conta porque Cristo tem a igreja em tão alta conta que morreu pela igreja. Ah, pastor, foi pela igreja invisível, foi pela igreja universal, foi pela igreja corpo místico de Cristo. Isso tudo é verdade, mas a igreja invisível, a igreja universal, aquele conjunto de homens e mulheres crentes de todas as idades, de todos os lugares, de todas as épocas, que compõem a igreja invisível de Cristo, é vista na igreja local. Foi da igreja local que a Bíblia tratou por todo o tempo. As cartas eram para a igreja local. A igreja local é a parte visível da igreja invisível. Ninguém serve a igreja invisível. Ninguém cultua com a igreja invisível. Ninguém tolera os irmãos cuidando uns dos outros na igreja invisível. É na igreja visível. É na igreja local. É na congregação que nós nos aperfeiçoamos e cuidamos uns dos outros e servimos ao Senhor. É da igreja local que devemos amar. É a igreja local que devemos amar em primeiro lugar. Devemos considerar a igreja como Cristo considera a igreja. Nosso amor pela igreja não pode ser apenas de palavras, mas devemos colocar esse amor em prática. E eu reservei aqui algumas maneiras que nós temos, apenas algumas, de colocar em prática o amor que temos pela igreja do Senhor. Em primeiro lugar, devemos servir de forma incansável. Servir a igreja de forma incansável. Devemos nos importar uns com os outros. Importar-se uns com os outros é uma das melhores formas, ou mais eficazes, de nós demonstrarmos o amor que temos no coração. Devemos nos envolver financeiramente com a igreja de forma generosa. Falava isso aqui na última mensagem, antes do nosso retiro. É impossível a gente amar a igreja e usar todos os nossos recursos somente para a gente. Devemos orar pelo desenvolvimento da obra do Senhor nesse lugar. Orar e trabalhar por esse desenvolvimento. A missão de buscar pecadores, de evangelizar, de pregar a palavra de Deus é de todos nós. Não é apenas do pastor. Devemos pregar o evangelho para todas as pessoas. E trazer o máximo de gente possível a esse lugar. Se você não se considera um pregador, tragam ouvintes para ouvir a pregação da palavra de Deus.
E não devemos nos esquecer que, apesar das muitas falhas, a igreja é a igreja de Deus. Reverência ao falar da igreja. Limpa a tua boca ao falar da igreja. Tema ao Senhor quando for falar da igreja. Pense 1000 vezes antes de algum ato contra ou a favor da igreja. Tenha temor no coração quando o assunto é a igreja do Senhor. Precisamos mudar o nosso coração. Eu falei que essa série é fruto de uma percepção que nós temos sobre a pouca estima que alguns de nós têm a respeito da igreja. Essa pouca estima é verificada em algumas questões como faltar com extrema facilidade, se ausentar por qualquer motivo, não preocupar-se com o andamento da igreja. É fruto de uma falta de compreensão bíblica sobre o que é a igreja. A igreja não é um ajuntamento de religiosos em que você pode ir lá e se reunir com eles quando quer, quando está com vontade, quando tudo converge. Não. A igreja não é um grupo de pessoas em que você pode tratá-las de qualquer forma. Da mesma forma que você trata grupos lá de fora, tratar o grupo aqui de dentro. Não. Os projetos da igreja, os planos da igreja, são tão sérios porque estão envolvidos no grande plano da redenção de Deus. Então você não tem autonomia nenhuma para decidir se se envolve ou não se envolve, se faz ou se não faz, se contribui ou se não contribui. Você acha que você pode fazer tudo isso porque você reduziu o valor da igreja a uma reunião qualquer, a uma fraternidade qualquer. Para falar a verdade, algumas reuniões, alguns grupos, algumas fraternidades, você leva até mais a sério do que a igreja. Acreditamos naquela conversa fiada de que a igreja é desnecessária, não precisamos da igreja, eu sou crente onde sou, eu sou a igreja de Deus. A gente acredita nessa má compreensão dos textos bíblicos relativos à igreja. Mas, queridos, o que nos falta é mudar, elevar a nossa compreensão sobre a igreja. A partir do momento que nós entendermos igreja do jeito que Jesus entende a igreja, nós vamos mudar a nossa prioridade, vamos reagendar nossos compromissos, vamos mudar o nosso relógio, vamos rever a nossa agenda, vamos trabalhar melhor a nossa família, vamos nos programar com mais afinco, vamos fazer com que toda a nossa vida ao longo da semana venha convergir para esse encontro da igreja do Senhor. Mas só se de fato nós elevarmos nossa compreensão sobre a igreja. Então o que tem que mudar? Tem que mudar sobretudo o nosso coração. Tem que mudar, o Senhor tem que tocar em nossa alma, em nosso espírito, de um jeito que eu não posso. A única coisa que eu posso fazer é pregar a palavra de Deus. Mas a minha oração é que o coração e a mente de vocês sejam tocadas, iluminadas, esclarecidas sobre a importância, a relevância, a fundamentalidade da igreja do Senhor na vida de cada um de vocês. Amém?